Seja muito bem-vindo no meu canal Pod Talento, o canal que valoriza o seu talento. E hoje eu estou recebendo uma pessoa aqui de extrema importância, para mim muito especial, que é o Thiago. Muito prazer, Thiago. Muito obrigada por você ter aceitado meu convite e vir falar aqui um pouquinho do seu projeto que você tem aí da Faria Lima para a periferia, né? Quer dizer, ao contrário, da periferia para a Faria Lima. Mas também pode ser também. Pode também ser, né? É verdade. E eu quero que você se apresente. Esse podcast é portas abertas para todos contarem qual que é o seu verdadeiro talento. Hoje você é executivo na Google, né? Você trabalha na Google do Brasil, mas o seu verdadeiro talento não está só no seu lado profissional. Ele está dividido aí de um lado mais educacional com jovens, que é o que me conectou a você. Eu também tenho um projeto com jovens, quero muito fazer ele rodar. E aí quando eu te vi, falei assim, eu preciso conversar com ele, entender mais o negócio dele. E eu sei que por detrás de tudo existe uma história. Ninguém cria um projeto simplesmente por criar um projeto. Existe um desejo, um sonho que você almejou. Talvez você é um rapaz que saiu ali da periferia para Faria Lima? Total. Então fica à vontade, o palco é todo seu. Se apresente, a gente não sabe quando, nem quem vai assistir esse podcast, mas eu tenho certeza que vai tocar corações e transformar vidas. Obrigado pela introdução, André. Prazer estar aqui com a galera do Pod Talento, né? A gente também tem um podcast lá que é o Quebrando a Regra, né? Que a gente fala de quebrar o ciclo de pobreza, né? A OCDE fala que você precisa de 9 gerações para quebrar o ciclo de pobreza. Então, lá no Quebrando a Regra, é muito interessante que eu estava aí desse lado, né? Entrevistando as pessoas que quebram a regra todos os dias, né? Para a gente poder inovar, poder fazer as coisas diferentes. E hoje, muito legal estar aqui para contar a minha história do Thiago, lá, filho da Dona Fátima, do seu José Luiz, que saiu lá da Vila Medeiros. Hoje a Vila Medeiros é muito famosa por causa do restaurante Mocotó, do Rodrigo, que é Masterchef, né? Mas um belo dia eu estava fazendo essa análise assim, poxa, eu não estudei nas melhores escolas de São Paulo, eu não fiz as melhores faculdades, fui fazer depois, né? Fazendo a minha preparação. E aí eu fui pai aos 40, né? Aos 40 eu tive um insight, eu fui pai antes, eu fui pai com 37. Eu falei assim, como é que eu explico pro meu filho, né, que meu filho ele nasceu numa situação de muito privilégio, graças ao trabalho que a gente desenvolveu, e tá tudo bem. Mas eu falei, como é que eu explico pro Miguel? Como é que é sair lá da periferia, não estudar nos melhores colégios? Eu falei, caramba, a gente hoje tá aqui no Google, também trabalhei na Amazon, trabalhei na Oracle, fiz carreira na Dell. Eu falei, como é que um cara de periferia, que não morou fora, conseguiu isso, né? E eu falei assim, eu preciso contar essa história pro Miguel. Como é que eu gosto de tratar as coisas? Crítica e liderança pelo exemplo. Então, o Miguel foi o grande motor para a gente fazer esse projeto social, porque o Miguel nunca vai entender o que é você nascer numa periferia, demorar 2 horas para chegar no trabalho, né? A dificuldade que a gente tem no sistema educacional. Mas eu não tenho dúvida que o Miguel, próximo do nosso projeto, ele vai dar muito mais valor com as oportunidades que ele tem, e eu não tenho dúvida que ele vai usar toda a inteligência no futuro para poder ajudar mais pessoas. Então, esse foi o grande motivador. A gente precisa, se a gente quer o Brasil mais igualitário, um Brasil com mais possibilidades, mais produtivo, e eu acredito que a transformação é educação e emprego, e foi isso que me trouxe até a Faria Lima, entendeu? Essa é a grande história. Esse projeto eu achei ele muito lindo. Eu tenho um parecido, que é o Help na minha carreira, que é auxiliar o jovem a adentrar o mercado de trabalho de uma forma correta, né? De uma forma que ele utilize o talento dele e que ele não busque uma formação acadêmica simplesmente pela necessidade financeira. Conta um pouquinho do seu projeto. Acho que o grande lance, André, assim, do que eu penso, na hora que eu fui fazer uma trajetória, eu falei, o que aconteceu para eu chegar até aqui? Meu pai, nos anos 80, 90, tinha um problema de bebida alcoólica muito grande, então, graças a Deus, tem 20 anos que ele se recuperou. Então, meu pai não estava apto a me dar uma referência ali, né? Enfim, minha mãe, costureira, estudou muito pouco, acho que fez até a 5ª, 6ª série. Eu fiz tudo que podia para fazer que estava dentro do espectro dela. Só que em dado momento eu falei assim, poxa, eu acho que a gente merece mais, sabe? A gente merece mais, não é porque eu sou aqui da Vila Medeiros, a pessoa nasceu na Vila Olímpia, ou no Itaí Bibi, né? Mas é dados estatísticos. Quem nasce na periferia hoje vive menos. Por quê? Porque você tem menos acesso a boas escolas, menos acesso à educação, enfim. Você ter um ponto de bicicleta perto da sua casa te dá a possibilidade de pegar a bicicleta e até o metrô em uma biblioteca mais estruturada. Então, o lugar que você nasce
vai realmente dizer o que pode acontecer no futuro. E como é que a gente quebra essa regra fazendo o link do podcast? Eu acabei tendo alguns anjos, que hoje a gente fala muito na figura do mentor, mas foi isso que aconteceu. Eu acabei tendo insights de forma desestruturadas, primeiro pela minha mãe, que foi a minha primeira grande mentora. Talvez a forma, ela não tinha as técnicas, mas assim, ó, se você repetir de ano, tá morto. Os anos 80 era assim, do jeito dela, e deu muito certo. Voava. Chinelava, voava. Se você, de rezar, na quinta série eu não posso ir provar que se eu chegar em casa... O poder do hábito já nasceu com a mãe, Não, né? você não tem ideia. Você tem a dona Fátima, e eu não julgo. Enfim, deu certo, porque ela estava muito preocupada, porque a gente sabe dos problemas da periferia, das drogas, do alcoolismo, da violência, e ela tinha muito essa preocupação. Principalmente ela ter o exemplo em casa do meu pai naquela situação. Então ela não queria que os filhos passassem por isso. Então eu e minha irmã somos a primeira geração da família que se formaram, fizemos pós-graduação. Uau. Minha irmã foi fazer mestrado, enfim. Então assim, a gente quebrou algumas regras por causa da minha mãe mentora. Ela não tinha metodologia, mas o direcionamento dela foi muito importante. Só que a partir do momento que eu entendi que eu precisava ir trabalhar com 14 anos, eu fui ser office boy no centro de São Paulo, eu falei assim, o trabalho vai me possibilitar a novas oportunidades. Então, automaticamente, quando você sai do espectro, você está ali da periferia, porque assim, o legal não é entrar na escola, o legal é ficar no portão da escola, jogar bola e tal. E eu vi os meus amigos lá no portão da escola, falei, por que eu tô entrando e a galera tá ficando, né? Enfim, hoje eu entendo. Mas a partir do momento que eu fui trabalhar, eu falei assim, poxa, no trabalho ali nos anos 90, eu falei, preciso fazer um curso de computação. Lembro, eu tava no fim dos cursos de datilografia e computação muito forte. Eu fiz datilografia. Eu ganhava R$150 no meu segundo emprego e R$100 eu colocava no curso de computação. Enfim. Você tinha quantos anos? 15, 14. Você já tinha essa estrutura de fazer essa reserva financeira? Eu não fiz reserva, eu fiz um investimento. Sim. Eu fiz um investimento. Mas quem te orientou a isso? Isso já era nato seu ou uma orientação da mentora mãe? Minha mãe sempre falava de trabalhar, não ficar na rua, aquelas coisas de mãe. Tá. Né? Enfim. E eu não sei, isso me selou. O meu primeiro, que foi o quase emprego, eu peguei uma lista telefônica e saí ligando para escritórios de contabilidade, perguntando se tinha emprego. Aí o cara falou, nossa, que loucura, meu. Como é que é assim, cara? Você me liga, pô, sua atitude foi legal, gostei de você. Essa história, ela é legal, mas ao mesmo tempo ela é triste, porque aí vieram as férias de dezembro e falou assim, começa em janeiro. Minha mãe fez minha marmita, peguei o metrô, cheguei na Rua Augusta. Na hora que eu cheguei no escritório, eu falei, cara, desculpa, esqueci de falar com você, cara. A gente não vai ter mais essa vaga. Nossa. Foi minha primeira experiência no emprego. Eu falei assim, poxa, o cara poderia ter me avisado, pegasse o carro, mandar correio, mandar fax e tal. Sua primeira frustração. Eu lembro que a minha mãe fez a marmita, meu primeiro dia de emprego, voltar pra casa. Então eu cheguei em casa chorando. E minha mãe foi falar com a dona Maria, que é vizinha até hoje dela lá na Vila Medeiros, lá, a mãe do Guilherme. Ela era assessorista de um prédio. E eu tava assim, arrasado. No dia seguinte eu tava empregado na Isto É, na revista. E foi muito legal. E aí, trabalhando lá na Isto É, eu fazia as entregas dos CDs. O pessoal aí que tá no mundo da internet, nos anos 90, não tinha essa onda toda, né? Então o cliente, ele assinava a revista da Isto É e recebia um CD de final de ano, do Papai Noel. Eu era o cara que entregava os CDs lá, porque ele tinha feito a assinatura. Como que chamava isso? Era Ecumins, não era? Como que era o nome? Que fazia as entregas no prédio? Ah, não, eu era office boy mesmo. Office boy que chama. Office boy. Né? É que tem umas que fazem umas entregas no prédio com outro nome, agora não... Os office boys praticamente acabaram, né? Agora são muitos motoboys, né? Enfim, mas naquela época não existia o bilhete eletrônico, a gente vivia do passe. Isso. Né? Do passe de ônibus. E eu lembro que em determinadas situações eu falava assim, poxa, se eu for a pé, aqui 6, 7 quilômetros, eu economizo um passe, eu posso me alimentar. Eu posso comer um pastel, uma esfirra do Habib's e tal. E por muito tempo eu chegava e falava assim, bom, eu vou a pé, vou demorar 45 minutos, 1 hora para chegar, mas esse passe vai me ajudar a me alimentar aqui e tal. E por muito tempo foi assim. Então assim, não é que eu roubei o passe, eu sacrificava a minha saúde, a minha parte física, em troca de um passe de ônibus, que era R$1,50. Né? Enfim, então eu fazia essa troca, né?
Eu dava a minha saúde, enfim, em troca de R$1,50 para poder comer uma esfirra, né? Essa que era a grande situação. Mas a partir desse momento que aí eu entrei de verdade no mercado de trabalho, trabalhei e veio uma oferta para trabalhar numa empresa por ganhar 150. Falei, tô gigante. Saí de 100 para 50, tô maravilhado. E aí eu fui trabalhar nessa empresa, foi muito legal. E aí eu falei assim, preciso fazer um curso de computação, porque eu falei, obrigado pela oportunidade, mas eu quero mais. Eu quero ter uma roupa legal, quero ter um tênis legal. E eu lembro, meu sonho era ter um Nike, enfim, né? Eu falei, não, vou trabalhar e para ganhar mais, eu tenho que entregar mais. Então, assim, vou fazer curso de computação. Foi o primeiro insight. Então, eu fiz microcamp sábado, das 8 ao meio-dia, lá na Avenida Ipiranga, por 2 anos. E aí, um belo dia, eu estava um pouco cansado desse emprego. Meu chefe, na época, era muito, muito duro, o dono da empresa. E eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, não dá mais pra trabalhar nessa empresa, eu vou pedir demissão e tal. E minha mãe lá na máquina de costura, vai virar vagabunda e tal, aquelas coisas, né, gente? Eu falei, mãe, eu não aguento mais. A força de uma mentora. Eu não aguento mais, porque eu lembro que eu sofri um acidente, eu caí do ônibus. E eu cheguei ensanguentado na empresa e eles falaram assim, Thiago, eu sei que você tá todo machucado, mas primeiro você pode ir lá no banco, pagar esse boleto, depois você vai pro hospital, né? Meu Deus. E eu falei, caraca, eu fiquei lembrando essas histórias, se isso acontecesse com o Miguel, eu não sei o que eu faria com esse empregador nessa situação, né? Hoje eu como um pai, né? Enfim. Eu falei, mãe, não dá mais e tal. Pô, você vai fazer o quê? Eu falei, eu não sei. Mas parado eu não vou ficar. E aí, eu fui pro centro de São Paulo, lá na Barão de Tapetininga e tal. Até preciso passar lá para ver como é que é hoje. Ficavam os senhores com as ofertas de emprego no peito, assim, né? Isso. Um boy. Hoje é só o compre ouro. Compre o ouro. Compre o ouro, né? E eu falei, poxa, preciso arrumar lembro como hoje eu entrei na Catedral da Sé e comecei a rezar para arrumar um emprego. Eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso arrumar um emprego e tal. Porque eu queria mostrar pra minha mãe que eu não era vagabundo. Eu queria trabalhar. Só que aquela situação do trabalho, para mim, Era humilhante. era humilhante e sustentável. Eu entrei na Praça da Sé e eu rezei. Eu cheguei na Barão de Tapetininga, tava lá o office boy, eu entrei dentro da agência, eu lembro como se fosse hoje. Ela falou assim, olha, a entrevista é agora, 3 horas da tarde. Você vai aparecer na entrevista? Eu falei, vou aparecer. Só que tinha um problema. Eu só tinha o passe da volta para casa. Praça do Correio, Vila Medeiros. Falei, como é que eu chego lá na Barra Funda? Entrevistei na Barra Funda. Cheguei no cobrador, mas você posso passar por baixo? Vou numa entrevista de emprego. Cara, pô, passa aí. Então. Fui na entrevista. Aí eu conheci o primeiro grande mentor. Foi o seu Júlio. E aí ele, pô, gostei de você, menino e tal, não sei o que, bababá. Falei, pô, seu Júlio, preciso dessa oportunidade. Mandar um beijo aí pra ele, se ele estiver assistindo. Ele, não, tá bom, se não aparecer ninguém melhor, eu vou fechar com você, né? Aí eu fiquei lá rezando. E aí veio a oferta, R$275. Eu falei, eu tô rico. A cafeteria? Não era uma cafeteria, era uma empresa de tecnologia. Ah, tá. Aí que começa a minha história no mundo de tecnologia. Uau. 275, ticket Tô milionário. Tô rico. Fiquei assim alucinado. Então eu tinha aquele trabalho, eram 2 irmãos judeus que eu tenho contato até hoje. Falei quando eu lancei o projeto, contei essa história, falei, ó, teve seu Júlio e os donos dessa empresa, eles eram revendedores da antiga Compaq. A Compaq era uma grande empresa de computadores nos anos 90, né? Depois foi comprada pela HP. O nome até existe hoje, mas a empresa acabou morrendo. E foi muito legal entrar naquele meio. Então eu vi os vendedores, as negociações, almoço, ô menino, vamos almoçar e tal. Olhando os caras andando de terno, gravata, né? Aquilo ali me fascinou. Me fascinou lá, trabalhando com o Moacir, o finado Popó. Eu falei, puxa, é isso que eu quero, meu, eu vou trabalhar com vendas. E eu vi que eles ganhavam dinheiro, eles tinham carros legais, andavam bem arrumados. Aquelas pastas executivas. Pasta executiva eu achava maravilhoso. Nós somos ao mesmo tempo. Você tá contando, eu tô lembrando. Gente, eu adorava essa cena, aquilo ali me encantava demais. Que era muito distante da minha realidade. Da nossa. E aí eu cheguei lá e falei assim, eu vou trabalhar. E aí eu fiquei 6 meses como office boy e depois fui promovido. Assistente administrativa, auxiliar de compras e tal. Fui indo, fiquei nessa empresa 7 anos. Foi muito, muito legal. E aí eu virei um vendedor mesmo, de campo, de ir no cliente. Né? Eu lembro lá com 19, 20 anos, pegando ônibus para ir no cliente, visitar, vender. Aquilo me consumiu. Já não precisava mais trocar seu passe. Não precisava trocar o passe, mas aí no meio do caminho veio um negócio muito importante, fazer faculdade. Tá.
Então, assim, eu trabalhava demais, viajando no interior e tal, aquela coisa. E aí eu falei, preciso entrar na faculdade, sempre pensando, para eu ganhar mais, eu preciso entregar mais. Para entregar mais, eu tenho que ter o quê? Mais conhecimento. Então eu vou entrar na faculdade, entrei na faculdade, enfim, aquela coisa toda. E eu tinha o carro para visitar os clientes, que eu comprei da minha irmã, um Corsa 97 Camaleão. Então, meus amigos lá da Vila Medeiros lembram bem, né? Sua primeira conquista. Não era Seria bem uma esse conquista, era carro. uma ferramenta de trabalho. Sim, mas para quem vendia o passe... É que se eu não tivesse o carro, eu não conseguia ser um vendedor de campo. Tá. Entendeu? O carro era extremamente importante para poder fazer mais visitas, né? E aí eu tive uma infelicidade por falta de experiência, por falta de mentoria, fundi o motor do carro e me atolei em dívidas assim gigantescas. Porque eu falei, eu pago a faculdade, eu pago o carro, o motor do carro. E aí um amigo meu, não, mas eu pago a faculdade de 6 meses. Galera, eu não recomendo, tá? Mas eu fiz isso, viu? Eu fui nessa onda já. Tá, não, beleza, então vai ser isso. Vou segurar a faculdade, vou arrumar o carro, continuo trabalhando, a faculdade vai andando, tal. Tá lindo. E naquele momento da faculdade, eu consegui trabalhar como terceiro na HP, que é uma grande empresa. E aí eu tive minha primeira grande experiência numa multinacional. Ele trabalhando, enfim, a HP estava com muitas dificuldades, acabou acabando o projeto lá com a antiga Saitel, acabou praticamente com o Contact Center. Então, assim, apesar de ser um atendimento muito legal, a gente fala Contact Center, foi muito legal, a gente ganhava bem para trabalhar no call center, né? Eu fazendo faculdade, as coisas indo bem, o projeto acabou. Eu lá endividado, enfim, a galera da HP indicou meu currículo na Dell. Aí minha vida toma outro rumo. Indicaram meu currículo na Dell, fui trabalhar na Dell, então saí da asa da minha mãe, do confortinho simples de casa, porque eu lembro bem, né? Eu chegava, a cama estava arrumada, que minha mãe sempre ajudava, né? A gente ter uma família humilde, simples. A gente tomava, quando era criança, talvez refrigerante só no final de semana. Sim, e só quando era festa. McDonald's eu não fui quando eu era criança, não existia. Também não. Porque assim, era uma grana muito... A gente, Thiago, você passou fome nesse horário? Não, claro que não. Mas a gente não tinha essas coisas. E no McDonald's, sabe? Esquece. O refrigerante era baré no final de semana e tal. E tava tudo bem. Mas por que eu tô falando isso? Na hora que eu chego na Dell e as coisas começam a tomar um caminho, minha irmã me liga, ó, tem um oficial de justiça aqui na porta de casa. Você não pagou a faculdade te colocou no pau e tal. Cara. E aí meu pai chegou e falou, a coisa mais importante que o homem tem é o nome. Como é que você deixou eu chegar nessa situação? Aquilo me corroeu, né? Eu morando em Porto Alegre, conhecendo a cultura, foi muito, muito legal. Falei, beleza, o que eu tenho? Um carro. Peguei, saí de Porto Alegre, até São Paulo, vendi o carro, fui lá no escritório de advocacia, paguei, porque eu devia a faculdade, saí dali, comprei um outro carro em 60 prestações e voltei para Porto Alegre, enfim. Mas honrou os seus pais. Exato. E ali, na hora que eu cheguei na Dell, uma baita de uma multinacional, ela tinha chegado acho que no Brasil em 90, no início dos anos 2000, eu entrei ali na Dell por volta de 2005 e foi espetacular, porque eu me conectei com gente muito foda. Gente, assim, espetacular, que a Lúcia, que hoje também trabalha no projeto, o Marcos Figueiredo, então a galera daquela época lá dos anos 2000, ali do começo dos anos 2000, muita gente tá no projeto, e dali eu deslanchei, fiquei na Dell em 2 passagens quase 10 anos, influenciado por gente muito, muito foda. Eu falei, pô, eu quero ser igual aos caras, eu quero chegar nos Estados Unidos, eu quero falar inglês. Então aquilo virava um desafio. E a grana foi entrando. Porque cada vez que eu me capacitava mais, parece que as coisas aconteciam como sorte, mas não é sorte, é porque você estava preparado para aquele step. E eu lembro que a Dell não promovia um Inside Sales, a executivo de contas, há muito tempo. Porque eu lembro lá que o pessoal falava, não quer dizer que um bom vendedor interno vai ser um bom vendedor externo, né? E a Lúcia pegava no pé, o executivo da Dell tem que usar um terno alinhado, porque você é a referência da empresa na frente do cliente. E aquilo eu queria muito. Então eu fiz plano, aquela coisa toda, e quando veio, eu lembro que eu chorava, assim, de soluçar, liguei pra minha mãe, consegui. Pô, sou um executivo de vendas da Dell, tô muito feliz, obrigado, valeu a pena. E ali deslanchou. Ali realmente deslanchou, as viagens internacionais começaram a acontecer, o mundo se abriu, e aí, enfim, sou muito grato a todas as empresas que eu passei, mas realmente a Dell fez essa alavanca gigante na minha vida,
E aí a Amazon estava chegando no Brasil, recebi o convite para trabalhar na Amazon. Minha mãe não queria, porque ela tinha tanto carinho pela Dell. Porque ela estava formando você, né? Exato, ela falou assim, essa Amazon aí, eu nunca ouvi falar nessa Amazon, como é que você vai sair da Dell para ir trabalhar na Amazon? Eu falei, mãe, fica tranquila, tá tudo bem, é uma baita de uma empresa, você vai ver e tal. E aí fui para a Amazon, fiquei 4 anos, enfim, aí automaticamente, na hora que você tá nesse ecossistema, veio o Google, e eu falei, poxa, preciso viver a cultura do Google, todo mundo fala, tomei a decisão, saí, tô completando 4 anos essa semana de Google, e essa que foi a jornada. Contando essa jornada, em dado momento eu falei assim, poxa, eu tô aqui na Faria Lima, competindo com os caras que fizeram Dante, USP, MIT, e eu entrego igual ou mais. Não é porque eu estudei no Luiz Lázaro Zameoff que eu tô aqui de cabeça baixa. Aí eu falei assim, cara, a gente poderia formar mães jovens de periferia, porque o exemplo é o meu exemplo. Eu tive as oportunidades. Tudo bem que teve o meu esforço. Sim, né? As seu pessoas. querer. Mas eu falei assim, por que a gente não tem mais pessoas de periferias em bons empregos? Será que uma periferia é como o Mano Brown fala na música, o sonho é abrir um boteco? Será que é só isso? Não. O emprego e a educação mudou a minha história. Dali eu fui fazer MBA lá na Fiat, tive aula com o Campomar, que fez a tradução do livro do Kotler, que é o pai do marketing, e as coisas bombaram. Eu vi empresas explodindo, como o iFood na Amazon, meu amigo Maurício do mercado Bitcoin, eu vi a empresa virar unicórnio, sabe? Então, assim, eu falei assim, poxa, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí nasce o projeto, uma social startup da periferia para a Faria Lima, que é uma escola de soft skills e hard skills, para a gente mostrar que independente de onde você nasceu, com o mínimo de ferramentas e dedicação, você pode chegar onde você quiser. Não necessariamente vir trabalhar numa grande Big Tech, mas pode ser um empreendedor. Você pode ser um empreendedor na própria periferia. Mas para você ser um bom empreendedor, se você não tiver essa capacitação mínima, sabe, para você gerir seu negócio, os estudos mostram que a maioria das empresas do Brasil fecha depois de 2 anos. Por que fechou? O que deu errado no plano de negócio? Enfim. Então é a capacitação. Então a gente criou essa metodologia, porque a figura do mentor no projeto não é para contar a história triste. Eu era pobre e fiquei rico, sou fodão. Não é Pra isso. se sobressair, né? Não é isso. Sim. O mentor puxa, cara, faz o curso de inglês do projeto. Faz o curso de Google Sheets, de Excel avançado e tal. Pô, mas eu não... Cara, vai ser muito importante para sua vida. Ter a oportunidade de estudar o espanhol, estude. Pô, mas eu não falo espanhol no meu trabalho. Dane-se. A gente nunca sabe quando a gente vai precisar. Você tá entendendo? E aí a gente criou esse projeto, que é um grande marketplace, que a gente conecta mentores que realmente com um propósito para ser esse irmão mais velho, porque na periferia a gente não tem as referências, então esse mentor, poxa, é o Sapata da Amazon, é o Thiago do Google, sabe, é a Dani do Google, é a Suzana do Uber. Primeiro que as pessoas já tomam um choque na hora que começam a olhar o nível dos mentores. Caraca, esse cara nunca ia falar comigo se eu mandasse uma mensagem. Mas por que ele está falando comigo? Porque a gente tem um projeto estruturado, sólido e com casos de sucesso. Automaticamente tem a referência e a gente principalmente contar as cabeçadas, né? Que as coisas dão errado, dá resiliência para a gente poder trocar e ajudar esse jovem a montar um plano. Mas quem vai fazer a diferença é ele. Então a gente tem uma série de cursos que transformam o hard skill, mas a gente fala, você tem que saber chegar numa entrevista de emprego. As pessoas hoje... A gente recebeu o Marcelo Nóbrega, que foi diretor do McDonald's, ele fala, cuidado com o currículo, esse currículo pode ser um spam. As empresas querem contratar pessoas que resolvam problemas. Então, se você chegar numa empresa, tá aqui meu currículo e tal, fala assim, não, cara, tinha esse problema e eu vou te contar como é que a gente fazia para resolver. Pode ter dado certo, pode dar errado. Muitas das inovações vieram do que deram errado. Não tem certo e errado, você entende? Eu quero chegar, André, mas eu quero saber sua capacidade de raciocínio para lidar com essa situação. É muito mais importante manjo de Excel avançado. Não é isso. Quem que é você, entendeu? Se precisar carregar caixa aqui no evento, você carrega a caixa, sabe? Você precisa fazer o extra mile. Então, assim, esse é o grande lance que a gente tenta passar para os jovens. Aparentemente está conseguindo dentro do projeto. E a gente tem uma plataforma para monitorar. A gente usar os dados para a gente tomar decisões. Porque algo também é muito importante para a audiência entender,
que existe níveis de pobreza. E a Gerando Falcões falar nisso, meu amigo Edu Lira, o Lemaestre, um abraço para eles. Se você está na extrema pobreza, você vai conseguir estudar com fome. Então, assim, um jovem de extrema pobreza ainda não consegue ser atendido pelo projeto. Ele tem que ir para outros projetos assistenciais. Mas um jovem que é pobre, de periferia, com dignidade, a gente consegue poder ajudar. Tem vários projetos trabalhando na extrema pobreza. Por isso que a gente conecta com outros projetos. A gente está sempre à disposição para a gente poder fazer isso. Porque o DPFL não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo, a Gerando Falcões não vai, nem o G10, nem o Olhar de Bia, nem o PROA. Nós precisamos centenas, milhares de projetos segmentados se a gente quer construir uma nação capacitada para a gente falar assim, o Brasil é um polo de empreendedorismo, o Brasil é um polo de desenvolvimento. Poxa, o Brasil é o país que mais forma devs em cloud. Esse eu acho que tem que ser o lance. Porque automaticamente a gente vai ter uma mão de obra mais qualificada, os salários vão aumentar e a pobreza vai diminuir. Então, o grande objetivo do DPFL, baseado na evidência da minha vida, eu não sou dono da verdade, e até por isso, fazendo aqui um anúncio aqui no seu podcast, eu ia fazendo em setembro, lá no nosso Summit, que a gente vai fazer no Google, com a presença do Caio Castro, o Gustavo Cerbasi, a Jéssica Sandi, o Daniel Dias, que é recordista das Paralimpíadas, né? Eu estava pensando para falar lá, mas eu falei assim, não, eu vou fazer uma carta aberta, vou explicar por que eu vou sair da presidência, não estou saindo do projeto. Vou ficar no conselho, posso ser mentor, evangelizador, mas por que eu tenho que sair da cadeira de presidente? Porque o projeto, um projeto social não pode ser o projeto do Thiago. Sim. Um projeto social deveria ser um código-fonte aberto, heterogêneo, com ciclos de liderança, para sentar uma mulher naquela cadeira e falar assim, eu não sou mulher, eu não sei o que passa na cabeça da mulher. Como eu vejo os mentores, poxa, Thiago, eu não sei como é que é a vida na periferia, cara. Entendeu? Mas a gente fazer essa troca, a gente vai ter um projeto muito mais sólido. Então, E um pouco mais humano, né? totalmente humano. Então, assim, eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece na cabeça de um jovem gay. Né? Eu não tenho essa experiência, eu tenho experiência da periferia. Eu sei o que é pegar um ônibus lotado, na minha época não tinha nem corredor, chegar no metrô, trabalhar e falar assim, ó, você tem que estudar. E ainda se chegava nas empresas, ó, a gente só contrata PUC, Mackenzie, cara, era humilhante. Entendeu? Você fala, caraca, meu, tô na periferia, tô me matando e tal, não sei o quê, tô aqui estudando. Pô, trabalho, entrego, tudo bem. E aí, só contrata... Antes não era nem currículo, né? Era qual faculdade você faz. É isso mesmo. Eu fiz o Unip, minha primeira universidade foi a Unip, mas não, aqui é que só contrata a Mackenzie. Eu só fui descobrir essas faculdades em processos seletivos. Sim, mas eu falei assim, não, eu acho que a gente pode mostrar para o mercado que vai muito além. Vai muito além. Lógico que é muito legal estudar no MIT, para Harvard, enfim, lógico que é muito legal, mas eu acho que não é só isso, sabe? Eu acho que as periferias têm um lance de inovação. Você vê lá a galera lá no G10, lá, o Giva criou a última milha de entrega, sabe? Porque não tinha CEP na periferia. Entendeu? Ele pode ter para Harvard, MIT agora, palestrar e tal. Mas a ideia nasceu lá, de um problema de lá. Se você quer entender o Brasil, a gente precisa ter... Pô, chama o cara lá do Pará para aqui pra mesa. A gente fala da Amazônia, a gente não tem ideia de Amazônia. Nunca pisei na Amazônia e eu vou opinar de Amazônia. Você tá entendendo o que eu quero dizer? As pessoas têm que ter a vivência, né? Ter a vivência. De trazer essas pessoas. Por isso que eu tomei essa decisão de ir pro conselho e a gente ter uma outra liderança com novas ideias, e o foco sempre vai ser a gente trazer os jovens da periferia para melhores empregos, ingressar na universidade, enfim, e quebrar essa regra que a CDE fala das novas gerações, entendeu? E aí você até estava falando, o projeto da Faria Lima para a periferia, talvez sim, talvez o nome do projeto. É muito mais importante para o cara que nasceu no berço do privilégio, que tá tudo bem, ele não tem culpa, mas ele, na hora que começa a ser um voluntário no projeto social, entender essas demandas, eu vou te falar, você para de reclamar, porque a gente reclama. Se a gente tem, a gente reclama, se a gente não tem, a gente reclama. Aí primeira coisa, você para de reclamar e você fala assim, puta, cara, tô aqui reclamando e tal, puta, olha a situação, o cara tava 6 meses sem luz, eu aqui reclamando porque, sabe? Meu pai não quis trocar meu celular. Exato, Mais ou menos amenidades assim. E tal. Você começa a falar assim, cara, peraí, deixa eu agradecer um pouco mais, né? E
E aí vem o grande lance da vida, que ontem eu tava conversando com o Leão, trabalhando na Neogrid, o baita empreendedor. Eu falei, Thiagão, eu demorei para entender e é verdade. A gente tá aqui para servir. Eu acho que a pior coisa que o ser humano pode ter na Terra é você ter aquele senso que você não serve para nada. Então, na hora que você entende essa parada que eu tô aqui para servir, eu acho que você tem uma vida muito mais próspera, mais alegre, com menos depressão, entendeu? Enfim, eu acredito que é isso. Me alonguei aqui, né? Não se alongou não. Pegando esse gancho, eu tenho uma frase que eu falo, aquele que não vive para servir, não serve para viver. Eu acredito muito que tem, é um pouco clichê, né? A árvore não dá fruto para si mesmo. Então, todo conhecimento, toda bagagem que a gente tem, eu não acredito que seja para nós, nem para a gente se vangloriar. Assim como você vendeu passe, eu já vendi passe, eu já vendi bala no farol para comprar o passe. Eu tenho que parar de passar por baixo da catraca. Minha mãe, você quer estudar, você precisa fazer alguma coisa. Eu não tenho dinheiro para te dar para você pagar a condução. E eu, como menina, como homem, já era humilhante, né? Passar por baixo da catraca. Como mulher, então, era pior. E aí eu tinha que vender a bala para poder comprar o passe para não mais passar por baixo da catraca. Então a gente vem de uma história bem parecida. Também, nossa, eu olhava aquela Avenida Paulista e falava, gente, é aqui que eu quero trabalhar, é esse mundo que eu quero. Quando eu adentrei a minha primeira multinacional, eu falei assim, meu Deus, eu não acredito. Nossa, quando eu recebi meu primeiro VR, sabe, cada lembrança, cada coisa maravilhosa. Assim, ó, pessoal, levei marmita a vida toda, mas no dia que eu recebi VR, que só quem viveu as marmitas tinha lá o tráfico de bife, sumia a mistura. Nossa, é verdade. Entrava água na marmita. Puta, nossa. Quando eu falei, vou receber ticket de alimentação, eu falo, obrigado, Senhor. A gente sabe agradecer a tudo, Era muito complicado. Eu tenho que voltar pro escritório pra pegar minha marmita, sabe? Cara, só quem viveu tá entendendo que a gente... E até a chatice, assim, é chatice mesmo, não tem outra palavra. Que tinha ali, ó, lá pra sua marmita, que não sei o que. Gente, você não podia nem almoçar, esperar 5 minutos e descansar. Você tinha que limpar aquele quartel, né? Então, quando a gente teve um pouco de liberdade... Uma história ótima de marmita. De limpar a marmita? Não, tinha um amigo nosso, tava andando de mochila, aí caiu o garfo da marmita, aí uma menininha, né, bonita, caiu o garfo do seu marmita, ele falou, não é meu não, não é. Eu faria a mesma coisa que ele, não é meu não. Não caiu da sua mochila, não, da minha, não. Não, imagina, eu vou te pagar o almoço hoje, com o VR. Mas é o que acontece, né? Então, acho que... Mas eu acho que a gente não passou por isso à toa. Eu acho que a gente não passou só para honrar os nossos pais, né? E você fala muito bonito da sua mãe, e eu queria que você deixasse um recado para os jovens, sabe? Hoje a gente vê muito jovem, né? Infelizmente, a gente está vivendo os fins de um tempo de amor e carinho aos pais. O pai não pode mais levantar a voz pro filho. A sua mãe te deu uma bronca, te fez viajar, vinha honrar um compromisso que até dentro da lei você tinha um direito. A universidade não poderia ter feito tanta coisa que fez. Brilhante, assim. Mas ela te trouxe ali a dignidade de honrar, né? De honrar o teu nome, de honrar o nome da família, de honrar um pagamento que estava em atraso. E hoje é muito comum as pessoas ficarem devendo um ao outro, é muito comum, tudo isso é muito normal. O filho maltratar os pais maltratar o filho, o pai que vai orientar o filho da forma que você foi orientado e que eu fui orientada na minha adolescência, hoje não pode mais, né? Hoje é tudo proibido, tudo é bullying, tudo é ofensa, Sim. As pessoas não honram mais a sua família. Eu acredito que nós passamos por tudo isso, você passou por tudo isso para ter bagagem, estrutura para esses projetos e milhares de projetos que ainda vão vir e para orientar tanto o seu filho quanto essa nação, que parece até que Deus já sabia que ela ia se perder. Sim. E precisava dessas pessoas que fossem guardiã, né? Que você hoje é guardiã de um patrimônio de respeito, de amor, de crescimento, a cultura da educação, que ela morreu. Hoje é cursinho online, é cursinho gratuito, vamos pegar aquela pessoa que tem uma condição financeira melhor e trazer para perto só para me fazer parte daquele network, tirar foto e ser famoso. Não existe mais essa cultura, está morrendo. E eu me tenho como guardiã da estrutura, de estudar, da educação, assim como você, eu também lutei muito para estudar. Eu fiz 3 faculdades, hoje um MBA, mas hoje, aos 42 anos, eu estou fazendo um MBA. Olha a dificuldade, né? E as pessoas já não querem fazer isso. Então, as pessoas olham pra gente, olha, tá ali trabalhando, né, na Google, tal, não sei o quê. Mas toda essa história, por isso que nasceu o podcast, toda essa história, hoje o seu sucesso tem toda uma história por trás. As pessoas já querem chegar no seu sucesso.
Não, eu quero ser igual ele. O imediatismo tá muito grande. Mas, eu me vejo muito obrigada a ser guardiã disso e cuidar desses jovens, dessa geração e até dos pais que não estão mais conseguindo colocar o respeito como sua mãe conseguiu. Pô, fazer um filho voltar para pagar uma conta, vender um carro. Foi meu pai, né? Foi meu pai. Hoje a gente não consegue, não. É que assim, ó, criou-se uma metáfora no mercado, tem que hackear o processo. É, Eu não acredito. tem que ser mais rápido. Porque assim, vamos lá, eu discuti isso com a minha irmã um tempo atrás, ela falou assim, você é também muito do que você é hoje por causa dessas cicatrizes. É na escassez que aparece a inovação, não vem na bonança. Se você olhar, todas as Big Tech nasceram em garagem. A Apple garagem, a HP em garagem, entendeu? Ninguém nasce gigante. Eu nasci vendendo passe, você nasceu vendendo passe. É a vida. Então, assim, o lance da escassez é uma grande oportunidade de inovação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que a gente tem que pensar é assim, eu só fui entender a magia de ser pai depois que eu tive o meu filho. Então, minha mãe pode ter errado, talvez em alguns remédios, foi muito dura, mas hoje eu entendo o porquê. As preocupações dos anos 80 eram completamente diferentes das preocupações que a gente tem hoje. E eu perdoo tanto meu pai e minha mãe, se talvez eles erraram a mão em algum feedback ali, alguma coisa, e tá tudo bem. Então, assim, a primeira coisa que eu posso falar para os jovens é assim, escute seus pais, talvez ele não é um executivo de uma Big Tech na Faria Lima, mas ele tem o tato da vida. Como eu contei aquela história da minha mãe, né? Ah, pô, você vai trabalhar na Amazon. Claro que minha mãe não vai ser minha mentora de carreira de Big Tech. Mas minha mãe estava ali preocupada, do legado, enfim, sabe? Poxa, a história que... Vai ficar o certo pelo duvidoso. Era outra coisa. E é lógico que eu tive que conversar com outras pessoas para tomar uma decisão. Pessoas que já passaram por aquilo, né? Enfim, por isso que eu falo de ser mentora, eu gosto muito das pessoas com experiência, que passaram aquilo. Não adianta você fazer um treinamento e aí você fala, não, agora eu sou mentor. Cara... Com a pessoa que lê um livro, né? Exatamente. Então, assim, a cicatriz realmente ela te fortalece. Mas você comentou muito dessa questão que as pessoas estão muito imediatistas, né? Eu fui assistir o filme da seleção olímpica dos Estados Unidos. Eu achei que você ia falar que você assistiu da Barbie, já tava. Tá. Ainda não, mas estou curioso. É que o Miguel toma o meu tempo no cinema, a gente não consegue ver o filme direito. Mas olha que interessante, Kobe Bryant é gênio. É um dos maiores atletas da história, é um dos maiores atletas da NBA, infelizmente faleceu e tal. Aí eu tô assistindo um documentário no Netflix da história da seleção olímpica. A seleção olímpica americana tinha perdido para a Lituânia, para a Argentina, era chacota nos Estados Unidos. O LeBron James jogava na seleção olímpica. O Kobe, ele vem pro time. Os caras começaram a treinar 2 anos antes para a Olimpíada. Então o que a gente tá falando aqui? Os maiores jogadores de basquete do mundo, a maior seleção de basquete do mundo, começou a treinar 2 anos antes para a Olimpíada. E o Kobe Bryant, que é um workaholic total, 5 da manhã, em Las Vegas, estava na academia. Os amigos dele, de time, falaram, meu, se o Kobe tá treinando 5 da manhã na academia e é um gênio, nós, o que a gente tá fazendo na balada? E lógico que a história é que a seleção foi campeã olímpica, voltou respeito, e hoje essa história é do Kobe. Então eu falo assim, pessoal, se os imortais, porque o Kobe é imortal, treinou pra caramba, imagina nós. Porque eu não, né? Você acha que você vai resolver sua vida fazendo bet, com todo respeito das bets, que hoje é um problema das periferias, né? A molecada, vou ganhar aqui 1.000 no final de semana no jogo. Cara, cuidado. Warren Buffett é um dos grandes bilionários, demorou. Meus amigos que são empreendedores apostaram a vida e tudo para as coisas virarem. O Diego da Reclame Aqui teve lá no podcast, falou, Reclame Aqui. Demorou 15 anos para dar um dinheiro de verdade. Então, não existe atalho. As pessoas estão procurando um atalho e não existe atalho. Você pode acelerar o processo. Não, quero aprender inglês, vou morar nos Estados Unidos, vou trabalhar no McDonald's 12 horas por dia. Você pode acelerar. Mas você não vai aprender inglês em 3 meses. Sim. Não vai aprender em 2. 7 semanas do curso intensivo, você está falando inglês. Desculpa, irmão. Não rola. Não existe atalho. É tempo, dedicação. E se eu posso deixar uma dica para vocês, olhando o Thiago hoje,
Thiago lá atrás, se eu pudesse ter estudado muito mais inglês quando eu era mais novo, se alguém tivesse falado, cara, o inglês é super importante, para a aula de violão eu ia fazer inglês, tudo bem que eu adorava música, talvez eu tava... Claro que eu posso reclamar na minha vida, tem uma vida maravilhosa, mas não sei, poderia estar fazendo coisas até muito maiores, entendeu? Enfim, então assim, galera, estuda, se prepara, e é muito legal aprender uma língua, é muito legal fazer faculdade, tenho ainda um pouco de contato com os meus amigos da época de faculdade, apesar que tem até hoje uma mágoa da universidade, até hoje. Vou vender um apartamento, alguma coisa, não, você tem um processo, não, tá baixado. Ah, é verdade, então, mas fica lá, pro resto da vida lá, entendeu? Você foi processado, entendeu? Pra estudar, né, enfim. Mas é a vida que segue. Não tem atalho, galera. Procure os mentores, escute seu pai, sua mãe ali. Sempre tem um direcionamento que a experiência vai mostrar, mas lógico que você tem que procurar alguém técnico que já viveu aquilo ali para vocês achar. É o que eu acredito. Não tem receita de bolo, frase padrão, não tem, mas eu acho que nada segura dedicação e trabalho. Se trabalha, irmão, uma hora as pessoas Vai acontecer, né? acontecer. Tiago, a gente chega aos nossos minutinhos finais aqui. Eu fiquei muito impactada de todas as pessoas que eu entrevistei. Você que mais me trouxe a lembrança, a minha infância e minha adolescência. Porque eu lembrei de muita coisa. As pessoas que eu entrevistei, eu lembrei da minha trajetória de 4 anos até aqui. Mas você me trouxe a lembrança do passe. Que, nossa, era uma coisa que morreu, né? Ninguém nem lembra que existia o passe, gente. Ainda tinha aquela brincadeira lá, o pessoal entrava vendendo, né? Aceita passe e vai. Era muito engraçado. Vou na biblioteca, vou gastar o passe, eu vou a pé. Vou a pé. Nossa, você me fez recordar as vendas de bala no Farol. Foram momentos muito bons da minha vida também. Hoje eu vejo que foram bons, né? Na época a gente não consegue enxergar, mas hoje eu agradeço porque eu tenho uma bagagem para ajudar a quem for. Me sinto guardiã aí desse tempo de respeito e amor com os pais e do trabalho duro e da universidade, sim. Eu também tive já processos em universidades e não foram uma só, infelizmente. A gente vai procurando profissões, né? Vai tentando se encaixar ali. E aí as dificuldades financeiras não deixam a gente avançar e a gente tem que arcar com algumas coisas, assim como você, eu também. E você me trouxe tudo isso à lembrança. Quero que você fale, deixe como que as pessoas te encontram, como que as pessoas encontram o seu projeto, quando que vai acontecer, esse evento vai acontecer agora? A gente tá sold out, pessoal. Bombou o evento, mas tem uma lista de espera. Dia 27/9, no auditório do Google. Vai ser muito, muito legal. Quem quiser me encontrar, minha rede social é tilipa com th_82. E as redes sociais do projeto, da Perifa para Faria Lima, vocês encontram Instagram, LinkedIn. A gente precisa dar uma alimentada lá no TikTok. Lá tem todas as informações do projeto, do nosso programa ali de preparação para o mercado de trabalho, soft skills, hard skills. Muito, muito legal. Se cadastra lá. Tamo junto. Valeu. Eu desejo muito sucesso para o seu projeto, que ele alavanque a esses jovens realmente, que eles saiam da periferia, não de uma forma só de corpo, né, mas de alma e de espírito, e que eles alcancem a Faria Lima. Também. Pode ficar ali de corpo. Não tem problema nenhum. Mas realmente periferia. Mas assim, agora eu sei o que é ser empreendedor. Me preparei. Não tem problema nenhum. E que eles alcancem a Faria Lima deles, né? Porque cada um tem a sua Faria Lima. Que eles alcancem a Faria Lima deles. É isso. O seu sucesso talvez não é o meu e tá tudo certo. Mas que eles entendam que eles saiam do ponto A para o ponto B da forma que eles alcancem. Obrigado pela sua participação. Obrigado. E vamos ver no próximo aí.